Olá! Existem lugares incríveis para comer em São Paulo. Restaurantes inusitados, cafeterias aconchegantes. Mas não basta ter apenas uma boa ideia para garantir o sucesso de empreendimentos como esses. É o que o Tarek, aluno do curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mostra para você nessa primeira matéria de hoje, em uma visita à taverna medieval aqui na capital paulista. Olha só que legal! Seja nos videogames, nos livros, nas histórias em quadrinhos ou na televisão, se você é fã da Idade Média, de comida de boa qualidade e da cultura viking, com certeza você vai se amarrar nesta matéria. Quem avista de longe os portões de madeira, as bandeiras, os escudos e as espadas pode até se confundir, mas estamos na Vila Mariana, bairro tradicional de São Paulo. Viemos conhecer a Taverna Medieval, uma hamburgueria temática para se aventurar no mundo dos bárbaros. Mas nada de assistir de longe, aqui a gente coloca a mão na massa e revive a história da Idade Média na prática. Nossa ideia aqui é trazer um pouco da imersão. O Nelson é maquenzista e nos convidou para conhecermos a história da taverna. O projeto surgiu em 2009, quando em uma viagem de mochilão com a esposa, Nelson conheceu a Escócia e se apaixonou pela decoração e o ambiente local. Por que aqui em São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, não tem nada parecido? E na época a gente não deu muita importância porque, no fim, o Brasil não é medieval. Só que de lá pra cá, a gente começou a evoluir a ideia, fazer um planejamento, viu que fazia sentido. Eu sempre gostei muito de jogos, de filmes, sempre estive muito imerso nesse universo e foi meio que unir o que eu gostava com um trabalho. Com um crescimento anual médio de 10%, o segmento de bares e restaurantes gera cerca de 450 mil vagas de emprego por ano no Brasil. E com a necessidade de oferecer novidades para os clientes, a ideia de lançar restaurantes temáticos é uma estratégia tanto para fugir do comum e conquistar um lugar no mercado. Mas não basta uma ideia diferente. Gerir um restaurante exige estudo e atualização constante. É o que explica o professor de gastronomia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rodrigo Libos. Vamos dizer que você já tem a experiência e está maduro, pronto para abrir o negócio. Qual a primeira necessidade quando você chega nesse ponto? Plano de negócios. Então você tem que ter uma poupancinha só para usar no capital de giro do negócio. Outra coisa, saber contratar. Então a parte de RH é 90% de um problema. Para você ter uma ideia, algumas padarias têm até 200, 300 funcionários, né? Tem restaurante também, chega a ter 100, 150. Então como que você vai gerenciar tudo isso se você não entende de RH? O Nelson se preparou para colocar de pé uma ideia inovadora, um restaurante temático sobre a Idade Medieval. Mas e a comida? Como o Nelson pensou no cardápio? Aliás, o que se comia na Idade Média? As refeições da época eram bem diferentes de hoje. Carne de vaca era rara, pois esses animais eram muito usados no campo. Peixes, suínos, frangos e carnes de caça eram bem mais comuns. E nada de batata. Esse vegetal só foi levado para a Europa com a descoberta do Novo Mundo. Cozidos e sopas eram muito consumidos, porque são formas fáceis de cozinhar alimentos. E mingaus e pães faziam parte de muitas refeições. O legal é que na taverna medieval o cardápio é apenas inspirado na culinária da época, mas você come com muito mais conforto. E a paz deverá reinar! Mas vem cá, será mesmo que esses cavaleiros se alimentavam de hambúrgueres? Há quem diga que o hambúrguer surgiu durante os séculos 12 e 13 na Europa, entre os tártaros, uma tribo nômade de guerreiros. Segundo a história, os cavaleiros costumavam colocar a carne crua embaixo da sela dos cavalos, para que ela amaciasse e ficasse mais fácil de mastigar. Mas não precisa se preocupar, aqui na taverna o procedimento é outro, e para os amantes da boa e velha batata frita, ela também está presente no cardápio, mesmo não se tratando de um prato típico da época. Esses detalhes a gente pensa em cada prato.
especificamente sobre o que é mais medieval, não. A gente tem um índice de medievalidade, então batata é um exemplo que não tinha na Idade Média, a gente colocou e a gente indica nesse índice que aquele prato não era da Idade Média, mas ele é necessário para compor os pratos de uma hamburgueria. Quem visita a taverna se sente na Idade Média, mas não é só pela ambientação que um restaurante é temático. Para atrair pessoas, um restaurante precisa muito mais do que uma decoração bonita. Você tem que facilitar o processo de escolha da pessoa através de um tema. Então tudo se inicia com um tema. Então quando a gente fala temático, até um quilão pode ser temático. Então se você consegue construir o seu negócio com a cara daquilo que você bolou, baseado no tema, a chance de ter sucesso é maior. E aí chega o grande momento. A convite do chefe da taverna, invadimos a cozinha e tivemos a possibilidade de escolher o nosso prato diretamente da grelha. Alô, Gabriel, cadê o lanche? Com licença, Gabriel. Esse daqui, qual que é esse lanche? Esse é o Ragnarok, inspirado no Apocalipse nórdico. Bem-vindo ao Apocalipse, meu lord. Obrigado, Gabriel. E se você sonha em gerenciar restaurantes e bares como esse, trabalhar em cozinhas profissionais ou inovar na área da alimentação, a Universidade Presbiteriana Mackenzie tem um curso perfeito para você. O curso superior de Tecnologia em Gastronomia. Ele tem duração de 4 semestres. Quer mais informações? Acesse o nosso site. Jovens universitários podem criar soluções surpreendentes para questões complexas da atualidade. Basta dar o estímulo adequado. É o que você vai ver nessa próxima matéria, que mostra uma competição para encontrar soluções para um dos problemas mais desafiadores das grandes metrópoles, a mobilidade urbana. Em São Paulo, a organização do espaço urbano dá prioridade para a circulação de automóveis e por isso deixa a desejar na infraestrutura do metrô, por exemplo, o meio de transporte mais sustentável. A capital paulista conta com a circulação de quase 4 milhões de carros por dia, ao longo das mais de 46 mil ruas e avenidas. Enquanto isso, a média de fluxo diário no metrô é de cerca de 3,7 milhões de pessoas. As linhas têm apenas 68 quilômetros de extensão, o que é pouco para atender toda a cidade. Esse não é apenas um problema de São Paulo, e sim de muitas outras cidades da América Latina. Em Buenos Aires e em Santiago, por exemplo, a extensão do metrô não passa dos 100 km. Em contrapartida, outras grandes cidades do mundo, como Nova York e Londres, já contam com malhas metroviárias bem mais extensas. Para tentar melhorar esse cenário, foi criado o Hack Américas, uma competição de empreendedorismo em que as equipes devem criar soluções inovadoras para os desafios de mobilidade atuais e futuros. Nesse ano, pela primeira vez no Brasil, o evento ocorreu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trata-se de iniciativas grupos interdisciplinares que vão, a partir de alguns desafios, propor ideias que envolvem tecnologias, espaço público, uso sustentável do transporte, da mobilidade. Então, essa relação entre a mobilidade urbana e o papel dos transportes públicos. O Hack Américas foi organizado para ser um hackathon, isto é, uma reunião entre profissionais ou universitários a fim de criar soluções para um ou mais desafios. Quando você faz um hackathon, você expõe as suas dores, os seus desafios, para que as pessoas possam, e que pessoas são essas? São startups, são universitários, possam trazer soluções usando de tecnologia, que eu acho que isso que é bem bacana. O transporte a gente convive com ele, nós sabemos como é, muitas vezes difícil ir e vir. Nós queremos ir com conforto, nós queremos ir com menos poluição, nós queremos consumir menos energia, a gente quer eficiência, eficácia dentro do sistema. Então, esse evento ele é ímpar. O evento percorre 5 países da América Latina: Brasil, Chile, Colômbia, Uruguai e República Dominicana. Cada país terá um grupo vencedor, que receberá $10 mil para a incubação das soluções. O legal é que agora esses 5 vencedores vão fazer um pitch para um comitê de jurados internacional. Esse pitch, obviamente, será online, virtual, em inglês, e eles vão ter 5 minutos para eles venderem a ideia deles. E aí, os 3 vencedores, que serão os 3 vencedores continentais,
vão ser levados gratuitamente, eles vão participar de um hackathon mundial na Suécia e lá sim eles vão aprender a fazer negócios em mobilidade urbana e transporte público. Todo esse processo de aprendizagem tenta trazer novos tipos de conhecimento e gerar inovação. O Hack-Américas ajuda a desenvolver futuros profissionais que irão lidar com questões de mobilidade. Há uma preocupação muito grande de renovação dos quadros internos do transporte público, de ter mão de obra qualificada, e o transporte público nunca foi apresentado ao jovem como um meio, como um local para trabalho e um local para desenvolver suas carreiras. A gente vê sementes de produtos, de projetos, de empresas que podem sair desses eventos, como já aconteceu. A gente viu nascer startups, a gente viu nascer empresas, a gente viu serem formados quadros, e é isso que o sistema de transporte como um todo precisa para conseguir inovar. Analisando registros históricos, a gente percebe que mesmo em países em que o Estado é laico, a religião costuma estar presente na construção da sociedade. Oficialmente fundado o Instituto Brasileiro de... É a partir deste entendimento que surge a proposta do IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Ele terá como finalidade ser uma fábrica de ideias a respeito desses dois temas e suas interações com outras áreas do conhecimento, como história, filosofia e economia, por exemplo. É um grupo pensante que se propõe a fazer tanto a reflexão acadêmica, quanto também permitir que essa reflexão seja traduzida para questões práticas. Então faz essa ponte, é um grupo reflexivo sobre um assunto específico. O Instituto pretende proporcionar um espaço aberto e plural de discussões com o objetivo de preparar os seus membros para lidar com os principais desafios jurídico-políticos da atualidade. Pretendem reunir um bom banco de dados, produzir bastante material acadêmico e também produzir material de impacto cultural. Esse é o objetivo do IBDR, né? Nós sermos ao mesmo tempo um think tank acadêmico e também um promotor de cultura, um promotor de ideias na construção de um bom Brasil. Lançarmos a semente de que há uma autonomia do direito religioso, uma autonomia do direito ambiental, do direito às comunicações, do direito digital, direitos que foram surgindo pela própria evolução e complexidade das relações humanas. O espírito mackenzista vem aí da nossa experiência, dos longos e árduos anos que a gente passa aqui dentro. O espírito mackenzista ele tá em torno dos estudantes que se completam um ao outro para realmente conseguir crescer. O Mackenzie é uma universidade aí com nome super consolidado no mercado de trabalho. MIME é uma startup, né? A gente está entrando aí no mercado pet, com uma inovação para os animais. A gente está trazendo o primeiro suco exclusivo para cães. Nosso objetivo é entrar assim, com uma marca nova, uma marca inovadora aí no mercado, diferenciada, que remeta à alegria dos animais, à confiança que a gente tem por eles têm pela gente também. Traz benefício tanto para o animal quanto para o dono, de ter o prazer e a satisfação de servir algo diferente, próximo da nossa realidade para os animais. De mais importante que eu levo aqui do Mackenzie são as minhas amizades. Ela acabou me fazendo amadurecer um pouco, em questão até da busca do trabalho, do que trabalhar, no que trabalhar. Abriu algumas alternativas que eu não tinha antes. E fazer parte dessa história, para mim, é gratificante o suficiente para mim. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim. Eu espero que você tenha curtido as matérias de hoje. Na próxima edição tem mais. Até lá!